Oi para quem estiver por aí. Oi para aqueles que assistirem essa live gravada depois. A maioria só vai ver essa parte depois que estiver gravada, porque por enquanto estou esperando pessoas entrarem. Eu estou aqui no Instagram, já está entrando bastante gente aí. Oi pessoal do Instagram. Ó, tá entrando bastante gente. Só vou fazer uma coisa, o seguinte, eu vou começar essa live já, só estou organizando algumas coisas aqui, porque devido a muitos pedidos, eu estou fazendo a live em 2 lugares ao mesmo tempo. Estou fazendo no Instagram e estou fazendo no Facebook também. Então, nos 2 lugares, eu vou ficar olhando um pouco aqui, um pouco ali, devido a justamente essa questão. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, enquanto está entrando aí, ó, já estamos com 26 pessoas no Instagram, 12 no Facebook. Então, quem quiser acompanhar pelo Facebook é no Braulio Zorzella Obstetra. Quem quiser acompanhar pelo Instagram é no Braulio Zorzella Obstetra também. Vou falar hoje sobre a bolsa que rompe e o que acontece com o bebê nessa hora. Então, estou esperando as pessoas entrarem. Aqui no Instagram eu vou fazer uma coisa aqui. Tem muita gente escrevendo aqui. Eu já estou vendo que vai dificultar a minha vida para eu ver vocês, porque eu estou na horizontal e na vertical vai ser melhor. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Como aqui não é Rede Globo de televisão, eu estou sozinho fazendo isso. As questões técnicas eu tenho que me virar aqui sozinho, né? Então, espera só um pouquinho. O celular aqui no Instagram vai ficar um pouquinho apagado. Oi, gente do Facebook, hein? Aguenta firme aí que eu já vou começar. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui meu tripé. Eu estou pelo Facebook no notebook e pelo celular no Instagram. Como eu não tinha feito esse teste ainda de fazer as 2 lives ao mesmo tempo, então preciso ajeitar o meu tripé aqui para conseguir colocar o celular na horizontal. Voltando aqui, quem aguentou esperar aí um pouquinho. Pronto, agora eu vou conseguir ver as pessoas aqui. Vamos ver? Bom, oi para todo mundo que está entrando, bastante gente mandando um oi aí. E aqui no Face também. Então aí com... Foi boa essa ideia, acho, de fazer nos 2 lugares, porque tem pessoas que me falaram que só tem Instagram, pessoas que só tem Facebook, então vamos fazer nos 2. Vai ficar salvo depois no Facebook, que o Instagram não tem como salvar a live. Só quero saber se o áudio está bom. Uma pessoa basta me responder aí, que eu já vou saber se o áudio está bom. Eu gosto de saber antes, senão eu começo a falar um monte de coisa aqui, ninguém ouve nada. Então, mandam para mim aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, se o áudio está bom, por favor. E aí, estando bom o áudio e o vídeo também, eu vou começar. Estou aqui hoje com um bebezinho comigo para ajudar a mostrar. Obrigado, Kelly. Obrigado, Alexandre. Aí, áudio ok. Beleza. No Instagram tá o áudio ok. No Facebook, só que por enquanto... Ah, calma aí. Comentários aqui, eu não estava vendo. Agora apareceu aqui para mim. Vamos ver aqui. Ótimo, ótimo. Então, beleza. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo me vendo. Pelo que eu tô vendo aqui, tanto em um quanto o outro, tá dando para ver o bebezinho. Então, esse aqui é um dos meus filhinhos que me acompanha. Eu tenho outros também. Esse aqui é um pouco maior, né? Esse aqui já cresceu um pouco mais. Bom, nós vamos falar hoje, então, sobre bolsa rota ou bolsa rompida. Vocês escutarem um chorinho ali atrás, não é um chorinho deste neném, que é o chorinho do neném que a pediatra, minha colega, está atendendo lá na sala dela. Esse aqui, para quem não conhece, é o meu consultório, onde eu atendo. Cada vez eu faço live no lugar, às vezes eu faço na minha casa, às vezes eu faço aqui. Bom, seguinte, então para a gente entender sobre bolsa rota, tá? Eu vou pegar aqui uma coisa para fazer um exemplo. Primeiro, para a gente entender o que é bolsa rota,
como é que é essa história, quando a bolsa rompe e tudo mais. Então, eu tô com alguns apetrechos aqui para dar para entender melhor algumas questões. Então, isso aqui que eu tenho na minha mão, isso aqui é uma placenta, tá? Então, uma representação de uma placenta, e aí eu vou mostrar como que é a constituição da placenta e da bolsa para vocês entenderem. Então, para isso, nós vamos engravidar esta mamãe aqui, para dar para entender. Então, eu estou com a placenta, que é essa parte vermelha aqui, isso aqui é a bolsa, eu vou virar ela do avesso, para vocês entenderem como é que ela é por dentro. Então, eu vou virar ela do avesso. Quando vocês veem uma foto de uma placenta desta forma aqui, com o cordão aparecendo assim, essa parte é a parte do avesso da placenta, é a parte onde o bebê está ali dentro. E aí, então, vamos montar aqui nosso bebê ligado no cordão umbilical, tá? E vamos colocar ele dentro da bolsa. Para eu colocar ele dentro da bolsa, eu vou desvirar do avesso esse bebezinho, essa placenta, e eu vou colocar o bebê aqui dentro. E aí, pronto. Eu estou agora aqui com uma placenta, que é isso aqui, com a bolsa, que é isso aqui. No caso, imagine que não existe esse buraquinho aqui, que a bolsa ela está íntegra, certo? E aí eu tenho um útero aqui também para colocar tudo isso dentro do útero para a gente entender. Então, aqui está o útero e tudo isso vai para dentro do útero. Vamos lá. Então, colocando o bebê e a placenta para dentro do útero. E aí, tá aqui uma mamãe grávida, ela tem então o útero, que dentro dela vai ter uma bolsa e que dentro dela tem um bebê. Bom, o útero, só para ficar um pouco mais fiel, eu tenho aqui vários colos do útero e as suas fases, né? Então eu vou pegar aqui um colo do útero na fase onde ele é um colo do útero que ainda está fechado, tá? Esse aqui é um colo do útero. Se vocês olharem no fundo da vagina de uma mulher ou fizerem um toque lá no fundo, vocês vão ver que tem isso aqui lá no fundo. O colo do útero ele parece com a glande de um pênis, inclusive consistência muito parecida, com a diferença que ele é achatado, né? A glande ela é redondinha e o colo do útero ele é achatado, mas tem um buraquinho no meio da mesma forma, então tá lá no fundo da vagina. O colo do útero ele tá aqui assim, tampando o útero. Então o útero é isso aqui, com o colo do útero lá dentro. Bom, para a gente entender um pouco melhor da bolsa, eu vou pegar uma outra coisa aqui agora para ajudar na minha representação, para vocês entenderem a consistência da bolsa e como é que funciona isso. Eu vou pegar uma luva, então, de plástico. E vou encher. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a consistência e a espessura da bolsa é muito parecida com isso aqui. Muito parecida com a luva. E agora eu vou dar um nó aqui. Então agora vocês imaginem que aquela bolsa que eu mostrei ali para vocês, ela tem a consistência de uma luva de plástico. Eu vou dar uns nozinhos aqui nos dedinhos, para eles não ficarem nos atrapalhando. Daí vai ficar só uma bolsa mesmo, e aí dá para entender melhor como é que funciona. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma bolsa. E a bolsa, ela é exatamente assim. Ela é redondinha e tem a placenta numa das faces, né? Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Agora eu vou pegar de novo aqui, vou tirar esse bebê rapidamente vai nascer. Então, o colo do útero, ele fechado, depois ele vai passando por vários estágios. Hoje a ideia não é falar da fisiologia do parto, mas sim do colo. Aí ele vai dilatando até ficar desta forma aqui, que é uma dilatação já mais ou menos de 10 centímetros. Então eu vou tirar o colo, porque depois o colo do útero fica dessa forma. E aí nós vamos nascer esse bebê aqui só para mostrar uma coisa. Então, tô tirando o útero.
Por que eu quero mostrar isso aqui? Para entender uma questão, tem muitas pessoas que confundem o que é bolsa, o que é placenta. A pessoa fala, minha placenta estourou. Não, calma. Quando estoura, é a bolsa que estoura, não é a placenta. Então, eu vou tirar o bebezinho daqui. Pronto. Desculpa, ele até caiu. Não era a intenção, mas ele está aqui, está bonitinho. Deixa ele quietinho no canto. E aí, vamos entender, então, essa história aqui. Quem já assistiu outras lives minhas, ou alguma palestra, alguma aula, já viu eu comparar a placenta com um carregador de celular. Então, nós temos o fio do celular aqui e a placenta é como se fosse o plug, né? Que liga na tomada, que no caso é o útero da mãe. Então, hoje mesmo uma gestante me perguntou, falou assim, eu tenho a placenta anterior, isso é um problema? O que é placenta anterior, né? Eu falei, não, placenta anterior é uma placenta totalmente normal, né? Então, quando a gente tem o útero aqui na mãe, então eu vou abaixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então eu tenho lá, o útero está aqui. Deixa eu ver se aqui também precisa abaixar um pouquinho. Espera aí que ficou torto. Aí. Então eu tenho lá, tenho o útero assim na mãe. Tá? Se eu tenho uma placenta que está no teto desse útero, ou seja, está grudada aqui no teto do útero, isso chama placenta anterior. Tá? Se eu tenho uma placenta que está colada lá no chão do útero, no fundo, ou nas costas da mulher, isso é uma placenta posterior. Se eu tenho uma placenta que está lá no fundo do útero, ou seja, ela entrou por aqui, está lá no fundo, ela tem uma parte que está anterior, outra parte que está posterior, essa placenta se chama fúndica. E tem as placentas que daí são patológicas, que são aquelas que ficam embaixo, na saída do colo do útero, que são as placentas prévias, né? Então, a única placenta patológica mesmo é a placenta prévia. Todas as outras são normais, a placenta anterior, a fúndica ou a posterior, tá? Bom, isso aqui é só para tirar uma dúvida de hoje, inclusive, que me perguntaram. Mas vamos lá, a tal da bolsa rota. Deixa eu subir a câmera de volta aqui. Subir aqui também. Bom, ó, seguinte. O que é bolsa rota? Aí tem pessoas que falam, bolsa rota, que palavra é essa? A palavra rota, o adjetivo, a bolsa está rota. É um adjetivo que, na verdade, quer dizer a bolsa está rompida. A bolsa está um buraco. Né? Então, a palavra bolsa rota, tem gente que fala bolsa rota, mas não é rota, é bolsa rota que a gente fala. Tá? Então, bolsa rota, bolsa rompida, bolsa que rompeu, bolsa que estourou, é uma coisa só, uma palavra só. Tá? Então, é o seguinte, bom, eu vi que tem gente mandando perguntas aí, vou deixar por enquanto um pouquinho para as perguntas para daqui a pouco. Porque hoje, inclusive, hoje é o ideal... Bom, já só uma resposta rápida aqui, que ela me perguntou sobre graus da placenta, né? A placenta tem grau 0, 1, 2 e 3, só que hoje em dia a gente não observa mais grau de placenta, não entra mais na lista de coisas que a gente fica preocupado, porque a placenta, ela é o que transmite do bebê para a mãe água, comida e oxigênio. Então, se a mãe está bem de saúde, a pressão da mãe está boa, ou seja, a placenta não está exigindo que a pressão dela suba, e pro lado do bebê está tudo bem, o bebê está crescendo bem, fazendo xixi bem, formando líquido amniótico bem, não importa o grau da placenta, se é 1, 2 ou 3, é melhor uma placenta grau 3, onde tudo esteja funcionando, do que uma grau 1, que a mãe está hipertensa e o bebê não está crescendo. Então, hoje em dia, o grau da placenta não entra mais nas decisões, antigamente ele era utilizado para decisões, inclusive tem gente que até já indicou cesárea por placenta grau 3, mas hoje em dia é um absurdo a gente pensar em indicação de cesárea por placenta grau 3, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos voltar para a bolsa aqui, que é a intenção de hoje. Essa live justamente eu anunciei. Eu tô com muitos temas aqui anotados, tá, gente? Muitos mesmo. Só que aí, dependendo da demanda do que vocês me perguntam durante a semana, às vezes eu mudo a programação do que eu tô fazendo dos temas. E aliás, só uma questão hoje, estou fazendo um pouco mais cedo, essa live, 7h30, para fazer um teste, inclusive, de audiência e ver se é melhor, para não concorrer com a novela do... Como é que chama a novela? Esqueci o nome da novela, mas para não concorrer, né? Então, esse horário aqui, para a gente fazer um teste para ver se... uma novela da Maria da Paz, isso aí. Então, não quero concorrer com a novela, quero ter uma audiência, então a gente vai fazer um teste, depois nas outras semanas a gente vê que horário que é melhor, mas sempre na segunda-feira. Bom, voltando aqui, bolsa, placenta, cordão. Então, quando vocês ouvirem o termo bolsa rota, não é a placenta que estourou, tá? A placenta tá bonitinha no lugar, quem estourou foi a bolsa. Quando a gente fala, o médico ou a enfermeira
ou a obstetriz vão descolar a bolsa, ou seja, vão fazer um procedimento para ajudar a descolar a bolsa, para induzir um parto, não é descolar a placenta, tá? Porque se descolar a placenta, infelizmente morre o bebê e pode morrer a mãe. Então não é a placenta que descola, mas sim a bolsa que descola, mas eu já vou chegar lá. Vamos na parte fisiológica, então. Aí eu vou pegar de novo a minha luva, bexiga aqui, para vocês entenderem uma questão. E aí eu vou colocar ela dentro do meu útero. Espera aí que eu já vou aprontar aqui, que eu só tenho 2 mãos. E não é fácil colocar a bolsa dentro do útero. Se tivesse uma mãozinha virtual aí para entrar aqui e me ajudar. Não sei se eu vou conseguir sozinho, com 2 mãos, não. Espera aí. Se eu não conseguir, eu vou pedir lá para minha secretária me ajudar. Ah, tá dando certo. Bom, então deu certo. Ó, deu certo. A bolsa tá aqui dentro. Então vocês imaginem que tem um útero, tem a bolsa aqui e o bebê lá dentro. Vamos olhar aqui por aqui, ó. Vou mostrar primeiro no Instagram aqui, depois no Facebook. Então, dá para ver nos dois ao mesmo tempo. É isso aqui que a gente tem lá no fundo, uma bolsa. Inclusive, quando ocorre uma dilatação, e já tem dilatação mesmo, né? Essa aqui seria uma dilatação de 10 centímetros, essa que eu estou fazendo aqui. A gente vê isso aqui. Até mesmo quando tem contrações, a hora que a contração empurra, é isso aqui que acontece. Cada vez que a contração empurra, a bolsa vai e volta. A própria bolsa é que ajuda, inclusive, a forçar a dilatação inicial do colo, depois a cabeça do bebê vem aqui, ou a bundinha do bebê, nos casos pélvicos, né? E aí começa a empurrar a bolsa. Bom, para a gente falar de bolsa rota primeiro, a gente tem que entender o que acontece com a bolsa íntegra, ou seja, a bolsa que não rompe. Por quê? Muita gente fala assim, Braulio, quando romper minha bolsa que eu já vou para o hospital, eu falo, calma, primeiro vamos falar do que é mais comum, para depois a gente falar da exceção, né? A gente vê aí que em filmes, novelas, em geral, eles usam muito o evento bolsa rota, até mesmo para fantasiar um pouco mais a dramaturgia e tudo mais. Então a gente vê que a bolsa rompeu e já vai nascer o bebê, ou a bolsa rompeu já tem que sair correndo para o hospital. Então, mas o que acontece na prática é que a cada 100 partos, apenas 10% desses partos tem bolsa rota antes do parto começar. 90% dos partos, o parto começa, ou seja, o pulmão do bebê amadurece, desencadeia toda aquela sequência hormonal que eu falei na live da semana retrasada, inclusive, de prostaglandina, depois de ocitocina, e aí contrações, dilatação e a bolsa fica íntegra. Essas 90% dessas mulheres, ou seja, a cada 100 partos, 90, a bolsa fica íntegra durante o trabalho de parto. O parto vai acontecendo. Quando chega nessa fase de 10 centímetros, 9, 10 centímetros mais ou menos, que é o mais comum de romper a bolsa. Logicamente que essas 90 mulheres vão romper na bolsa pelo caminho. Algumas rompem na fase latente, outras rompem na fase ativa, outras rompem na fase expulsiva, e algumas nascem, inclusive, inteira. O bebê nasce, a bolsa sai inteirinha com o bebê dentro, que chamam os bebês empelicados, né? Bom, então, para a gente pensar em bolsa rota, primeiro a gente tem que pensar na bolsa íntegra, que 90% das vezes ela está íntegra. Então, o que nós vamos falar hoje aqui nessa live é sobre 10% dos casos onde a bolsa rompe. Legal. Bom, e aí então, o que acontece? Se eu estou falando que 90% dos casos a bolsa rompe em trabalho de parto, então, o que fez romper essa bolsa? Normalmente é a pressão mesmo, de tanta contração. Se eu ficar fazendo isso aqui, algumas horinhas aqui, essa luva aqui, essa bexiga não vai resistir, e ela vai estourar, tá? Então, ela rompe devido à pressão mecânica das contrações, tá? Bom, ou nos casos onde, vamos pegar o método aí século XX, século XX antes do ano 2000, tá? Onde o médico tinha a rotina de ir lá e romper a bolsa de todo mundo. Como é que rompe a bolsa artificialmente? Pode ser com a própria mão, ou pode ser com um instrumento pontudo, grande assim, de plástico, que chama miniótomo, que rompe a bolsa, que a gente vai lá e puxa e rompe a bolsa. Mas,
se a gente não falar nem de intervenções, falar da natureza, 90% das vezes a bolsa está íntegra e ela rompe devido à mecânica do parto, e pá, e ela rompe, daqui a pouco o bebê nasce, pode ser 1 hora depois, algumas horas depois, mas em geral, como o trabalho de parto já está rolando, nasce. Então, nós vamos nos ater agora a 10% dos casos onde a bolsa primeiro rompe e depois que o parto começa. E aí vamos pensar primeiro por que rompe, então, uma bolsa fora de trabalho de parto, se não tem a ação mecânica das contrações, fazendo romper. Então, a gente pode pensar algumas hipóteses aí. Primeira hipótese é que a bolsa rompe de tanto esticar. Então, esticou, chegou num ponto que ela chegou num limite mecânico dela e ela rompe. Então, aí o que acontece é esse rompimento que é um rompimento natural devido ao estiramento da bolsa. Outro motivo da bolsa romper fora de trabalho de parto, que pode ser movimentação do bebê. Então, alguma movimentação muito brusca que acabou empurrando. Não é o cabelo do bebê que rompe a bolsa, tá? E não é a unha do bebê que rompe a bolsa também, tá? Então, o que rompe a bolsa é alguma movimentação do bebê que gerou alguma pressão, alguma coisa, pá, e a bolsa rompeu lá dentro. Bom, e aí, vou até fazer uma outra coisa aqui, porque como eu estou falando de bolsa rota fora de trabalho de parto, eu estou falando da bolsa que ela rompe quando o colo do útero ainda está assim, tá? Então, o colo do útero ainda está fechado. Então, pode ser o estiramento da bolsa, pode ser uma movimentação muito brusca do bebê, pode ser maturidade também, tá chegando muito próximo a hora, a bolsa vai ficando um pouco mais fina, então ela pode romper também. Pode ser por infecção, que daí é uma parte ruim. Então, uma infecção que entrou pela vagina, alguma bactéria que entrou pela vagina, e aí subiu pelo colo do útero, infeccionou a bolsa e rompeu. Aí, nesse caso, já não é legal, porque esse caso ele é patológico. Então, nós vamos pegar agora, dessas 10 mulheres que rompem bolsa fora de trabalho de parto. Lembra que eu falei que tinha 100 mulheres, 90 rompe durante o parto, sobra 10. Essas 10 mulheres, que são as que rompem fora de trabalho de parto, nós vamos esticar esses 10 para 1.000. Então, vamos pegar 1.000 casos de mulheres que rompem a bolsa fora de trabalho de parto. Dessas 1.000 mulheres, a gente vai ter uma pequena parcela, muito pequena mesmo, de mulheres que romperam por infecção a bolsa. Então, essa parcela, ela não chega nem a 1% dessas 1.000. E aí, tá, o que acontece nesse caso? Se romper a bolsa fora de trabalho de parto porque tem uma infecção, eu já sei que a infecção está instalada. Como é que eu sei que tem infecção? Porque o líquido amniótico já sai com um cheiro diferente, sai com um cheiro ruim. A mulher pode estar num estado febril, até mesmo com febre. O bebê pode estar com o coração já mais acelerado e a mulher também mais acelerado. A mulher pode estar com sensação ruim, de aquela, como se fosse começar uma gripe, meio que em pródromos de gripe, né? Então, é aquela sensação que não está bem o corpo, né? Ou seja, tem uma infecção. Então, nestes casos, quando a bolsa rompe fora de trabalho de parto e tem uma infecção, que dentre esses 1.000 casos, nós vamos ter ali 5 casos que vai acontecer isso, o que é indicado? Fazer o bebê nascer o mais rápido possível, porque essa infecção já está lá instalada. Então, a gente sabe que tem uma infecção, a gente entra com antibiótico na mãe, inclusive, tanto para tratar a mãe quanto para prevenir que o bebê tenha uma infecção, e faz nascer logo. O fazer nascer logo é o quê? É induzir o parto normal, e não é fazer uma cesárea, até porque se a gente faz uma cesárea na pessoa que está com infecção, a gente passa a infecção para dentro da barriga da mulher, e aí tem mais chance de ela ter um problema sério depois, até mesmo uma infecção generalizada, né? Então, o que ocorre é que quando nesses pequenos casos que rompe a bolsa, fora de trabalho de parto e tem uma infecção, tem que fazer nascer logo e induzir logo. Mas vamos deixar de lado esses casos, porque esses casos são raros. Vamos falar dos outros 995 casos dentre esses 1.000 que rompe a bolsa, que está tudo bem, que simplesmente rompeu a bolsa, ou porque esticou demais, ou porque o bebê mexeu demais, ou porque a bolsa já estava madura. Vamos falar desses casos, que esses casos são muito mais comuns, muito mais prevalentes, tá? Então, voltando aqui com o meu útero, com o colo do útero aqui. Primeiro lugar que eu quero saber, aí vocês podem me ajudar e me responder aí. Quando rompe a bolsa? Então, vamos imaginar lá que, vou tirar o colo aqui, mas imagina que ele ainda existe aqui, tá, gente? Ele está aqui. Quando rompe a bolsa, então, faz um furinho na bolsa lá. Vai vazar um líquido daqui de dentro, esse líquido é o líquido amniótico. Primeiro que ganha um doce, quem for a primeira pessoa que responder aí, o que é o líquido amniótico? Do que ele é formado? Do que é? Água?
É chá? É suco? O que é o líquido amniótico? Vamos ver quem responde. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem é no primeiro, se é no Instagram ou no Face? Ninguém respondeu ainda. O que é urina? Pronto, ó. Eu não consigo ler seu nome. Jukle Banovics. Ela respondeu aí. Xixi do bebê, urina. Então, o líquido. Nossa, mas o bebê faz xixi na bolsa? Sim, justamente é o xixi que forma o líquido amniótico, né? A imensa maioria do líquido amniótico é xixi do bebê e não outra coisa. Lógico, pode ter um pouquinho já de suor do bebê, pode, o bebê já sua pela pele dele, então pode ter suor, forma um pouquinho do líquido amniótico. Pode ter alguma outra secreçãozinha, algum exudato, pode ter saliva, pode, tem saliva também, mas grande parte, 99% do líquido amniótico é xixi do bebê. Então, beleza. Então, quando rompe a bolsa, vaza xixi do bebê. Então vamos pensar em várias situações dessas 10 mulheres, 10% das mulheres, que eu estou falando que são 1.000 ao todo, né? Esticando essa estatística, isso pode acontecer em várias fases da gravidez, inclusive em fases patológicas. A bolsa pode romper, por exemplo, com 20 semanas de gestação. Pode acontecer. A bolsa pode romper com 24 semanas, com 28, com 32, com 36, com 40, com 41. Toda vez que a bolsa romper fora do trabalho de parto, o nome disso vai ser rotura prematura das membranas. Esse prematura não tem a ver com a idade gestacional, não tem a ver com quantas semanas está, tem a ver com o fato de romper antes de entrar em trabalho de parto. Então, rotura prematura das membranas é quando a bolsa rompe antes da mulher entrar em trabalho de parto. Bom, então vamos pensar o seguinte, quando rompe a bolsa? Por algum desses motivos que eu falei, e logicamente, quando a gente pensar nos casos mais lá para perto da prematuridade, a maior chance que seja uma infecção, e não que seja a maturidade, ou que a bolsa esticou, que o bebê nasceu demais, mexeu demais. Agora, quando são os casos mais para frente na gestação, ou seja, de termo, acima de 37, 38, 39 semanas, a gente já pensa mais que a bolsa rompeu porque rompeu, pela parte mecânica. Tá. Aí o que eu quero saber, lembra que o título dessa live era o que acontece com o bebê quando rompe a bolsa? E aí a pergunta, ela tem a ver com uma afirmação que eu ouço muito falar em relação à indicação de cesáreas que fizeram por aí, que rompeu a bolsa e que a pessoa estava com risco de... Eu não vou nem repetir esse risco porque eu não quero induzir ao erro. Então, eu não vou nem falar qual é o risco. Quem souber sabe, quem não sabe, eu vou tentar falar de outra forma. Mas dizem que romper a bolsa ocorre um problema para o bebê que, na verdade, não ocorre. Daí, se vocês puderem... Aí, ó, a Gisele perguntando, se romper tem que fazer cesárea, né? Então, já vou responder isso aí. Justamente disso que eu vou falar. Então, primeiro eu vou entender o que acontece. Porque para a gente pensar o que tem que fazer, todo mundo é assim, não importa se a pessoa é médico, se a pessoa é da área de saúde, se ela é leigo. A gente tem que sempre pensar, se eu vou tomar uma atitude, uma conduta, eu tenho que entender o que levaria a um desfecho ou a outro para decidir essa conduta ou aquela, né? Então a pergunta é, tem que fazer cesárea? Não sei, ainda não sei se tem que fazer cesárea, vamos ver. Aí tá falando que ele sofre, sofrimento fetal, isso. Tem muita gente que fala que é isso, que rompe a bolsa e o bebê vai entrar em sofrimento fetal. Então vamos pensar se isso é verdade ou não é verdade. Então vamos lá. Rompeu a bolsa, eu não vou estourar minha bexiga aqui, senão eu vou ficar sem ela agora, tá? E também é difícil estourar, não rompe fácil. E a bolsa também é assim, não rompe fácil, tá? Ela só rompe fácil quando ela já tá muito fininha. Olha. Ah, agora estourei. Viu? Demorou umas 5 vezes para eu conseguir estourar a bolsa. Mas então estourou a bolsa e não faz tanto barulho assim. Às vezes faz um barulhinho, faz um ploc. Às vezes a mulher até sente. Mas e aí? Rompeu a bolsa. Eu não ia romper, mas acabou rompendo. Então rasgou lá. E normalmente quando rompe, ela rompe de acordo mesmo. Ela rompe um buracão, assim, ela não fica só um furinho, né? Até mesmo que se ficar só um furinho e sair de pouquinho em pouquinho líquido, também esse furinho ele é quase inofensivo para a entrada de uma bactéria, né? Então quando rompe de acordo, e o que é romper de acordo? Romper de acordo é a mulher levantar e ter uma roda desse tamanho de água nela. Isso é romper a bolsa, né? Vocês estão dando risada aí, né, que rompeu a bolsa. Foi engraçado mesmo. Bom, então, o que acontece quando rompe a bolsa? Sai o xixi do bebê.
Tá. Então vamos pensar para que servia o xixi do bebê para ele. Não estou falando que não servia para nada, tá? Servia para alguma coisa assim. Para que servia o xixi do bebê intraútero? Então, ele servia para algumas coisas. O bebê, ele engole de volta esse xixi? Sim, engole. Ele engole e ele digere, inclusive. Então, serve para ele tomar água. Ele toma o próprio xixi? Sim, todos nós bebemos nosso xixi 9 meses da nossa gestação, ou 8 meses, depende de quando a pessoa nasceu. Né? Então, sim, é possível que o bebê se hidrate do líquido amniótico. O que mais? Hidrata a pele do bebê, deixa a pele mais hidratada? Sim. Evitar choques mecânicos? Sim. A Silvia está falando aqui. Então, o que acontece? Quando rompe a bolsa e sai o líquido amniótico, o que pode acontecer para o bebê? Ele pode ficar com a pele mais ressecada? Pode, só que está sempre produzindo ali líquido amniótico, né? Então, ele fica, mas o xixi ele vai fazendo de novo, então fica, pele ressecada um pouquinho. Ele pode ter menos água para beber? Pode, mas ainda tem uma outra fonte de água, bem maior, inclusive? Sim, que é o próprio cordão umbilical por onde vem a água que a mãe passa para ele. Então a pergunta é, se romper a bolsa e o bebê ficar sem líquido, e ele ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, vamos pegar um caso bem extremo, ficar 2 meses, vai, sem líquido lá dentro. O que pode causar para esse bebê? Pode a pele ficar um pouco mais ressecada, ele pode ter um pouquinho menos de hidratação. Tem um outro fator também que é a lubrificação das vias aéreas e lubrificação pulmonar. Pode diminuir um pouco? Pode. Então, vamos pensar em 2 casos. Um caso que a bolsa rompe com 20 semanas e um caso que rompe com 40 semanas. Tá? No caso que rompe com 20 semanas, se o bebê ficar lá meses com a bolsa rompida, ele vai nascer com a pele mais ressecada, concorda? Um pouco menos de hidratação do que ele teria se tivesse com a bolsa íntegra. Se não tiver infecção, né? Estou partindo do pressuposto que não tem infecção nesse caso. E com o pulmão com um pouquinho menos de lubrificação. Então, um bebê de 20 semanas que rompe a bolsa, ele tem chance, inclusive, de ter dificuldade pulmonar depois. Isso se chama hipoplasia pulmonar, que é um pulmão que desenvolve um pouco menos do que deveria, porque precisaria dessa lubrificação. Sim, porque ele está na fase de formação. Mas então vamos pegar, não a exceção, vamos pegar mais a regra. Dentre aqueles 10% que eu falei que rompe fora de trabalho de parto, e aí eu estiquei para 1.000 esses casos, aí nós estamos falando lá de 0,5% que tem infecção, e nós estamos falando lá de 0,5% que rompe com 20 semanas. Então vamos pegar o que é mais comum, que são as bolsas que rompem já muito próximas da época que o bebê já está bem formado, bem desenvolvido. Então vamos pegar bolsas que rompem com 34 semanas, 35, 36, 37, 38, e vamos dividir para baixo desse tempo e para cima desse tempo em termos de maturidade do bebê. Bom, no caso dos bebês que rompem com 37 semanas para mais, então vamos pensar o que vai acontecer. O pulmão desse bebê já está legal, já está formadinho, bonitinho, já está quase pronto para maturidade, só não está maduro, porque senão a mãe já estava em trabalho de parto, mas ele está muito próximo da maturidade. Então não vai faltar lubrificação para o pulmão do bebê, vai faltar um pouquinho de lubrificação para a pele e hidratação. Aí a minha pergunta é, um bebê entra em sofrimento por ter menos hidratação na sua pele? Tô olhando agora para o Instagram, tô olhando agora para o Facebook. Um bebê entra em sofrimento. O que é sofrimento? O que é sofrimento? O que é sofrimento é quando falta oxigênio para o bebê. Tá? Então, existe alguma maneira de faltar oxigênio para o bebê porque rompeu a bolsa, porque saiu o xixi do bebê lá de dentro? Então quer dizer que o bebê, ele respira pelo xixi dele? Então, a única maneira de a gente pensar que rompeu a bolsa e faltou oxigênio para o bebê é se a gente imaginasse que o bebê, em vez de ele ter pulmões dentro do peito dele, ele tivesse guelras, igual peixes aqui atrás da orelha, e ele respirasse na água igual peixe. Então, a lógica de quem pensa que romper a bolsa o bebê entra em sofrimento, ela tem a ver com a lógica do peixe no aquário. Se eu tirar um peixe do aquário, por que ele morre? Porque ele respira pela água e ele não consegue respirar no ar.
Então, se esvaziar o aquário e o peixe ficar lá dentro, ele vai morrer por falta de oxigênio, porque ele respira pela água. Agora, no caso do bebê, a gente tem que pensar numa outra analogia. Vamos imaginar, então, um mergulhador que tenha um cilindro de oxigênio que está alimentando esse bebê, e aí o cilindro de oxigênio tem um tubo que leva o oxigênio, no caso aqui o cordão umbilical, que aí eu vou colocar aqui no umbiguinho dele, então tá aqui plugado. Então o bebê, ele tem lá um cilindro de oxigênio natural, que é a placenta da mãe dele, que tá lá com ele. Agora vamos imaginar que esse bebê é um mergulhador, que ele tá embaixo de uma piscina, assim, mergulhando. Um mergulhador. Se eu esvaziar toda a água da piscina, o mergulhador morre por falta de oxigênio? Não preciso dar resposta, né? Porque, obviamente que não, porque o mergulhador, ele não respira pela água, ele respira pelo cilindro de oxigênio. E ainda mais, se você esvaziar a água da piscina, só tirar o cilindro de oxigênio que ele vai respirar. Isso, no caso dessa analogia, vai ser a hora que o bebê sair aqui fora, porque ele vai respirar aqui no ar, que a gente também respira. Então, não existe nenhuma relação de causa entre romper a bolsa e faltar oxigênio para o bebê, ou o bebê entrar em sofrimento. Então, com isso, eu já consigo responder uma pergunta que me fizeram agora há pouco aqui, que é, tem que fazer cesárea por causa disso? Oi? Como assim? O que vai ter a ver a cesárea com a bolsa ter rompido? Por quê? Se a gente lembrar, eu já falei tantas vezes aqui, quem está novo aqui agora eu posso repetir, cesárea tem dois grandes motivos, só vou relembrar aqui rapidinho, que são um bebê que não tem uma boa passagem na sua mãe, então um bebê ou que é muito grandão, maior do que a passagem, ou que ele encaixou de uma forma muito ruim lá dentro, e ele não tem passagem para sair por sua mãe. Então, isso aqui é um caso de desproporção cefalopélvica. Aí tem que ser uma cesárea que o bebê não sai, aí de ficar lá dias lá em trabalho de parto, a placenta entra em insuficiência, falta oxigênio, e aí precisa fazer uma cesárea. Agora, o outro motivo de fazer uma cesárea é no caso de o bebê tá lá, bonitinho, encaixado, tem passagem para esse bebê, só que a placenta começa a dar sinais de que não tá bem, não tá funcionando muito bem. Como é que eu sei isso? Que a pressão da mãe começa a subir, o batimento cardíaco do bebê começa a alterar durante o parto, né? Para não deixar o medo já, a pressão sobe na hora do parto? Eu sou hipertensa, a pressão sobe? Não necessariamente, a não ser que a placenta não esteja funcionando bem. Se eu ficar nervosa na hora do parto, vai subir minha pressão? No máximo vai subir 1 ponto na pressão, de 11/7 vai para 12/8. Mas se tiver pressões muito altas, não é porque a mãe ficou nervosa, é porque a placenta não está funcionando bem, isso são casos de exceção. Então, se a placenta estiver funcionando bem, ou seja, a mãe está com a pressão boa, placenta boa e o bebê está recebendo boa oxigenação, não tem por que fazer uma cesárea. Agora, no caso da placenta não estar boa, aí sim, e o bebê ainda está muito alto, cesárea é uma opção. Então, se eu estou falando que a cesárea é feita por falta de passagem, falta de oxigênio, romper a bolsa e fazer a cesárea, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês concordam comigo? Bom, então, o que tem que ser feito? Vamos pensar então agora, o que pode acontecer? Então, romper a bolsa é ótimo? Não é ruim? Não, pode ser ruim romper a bolsa, tá? O mais fisiológico é quando a bolsa fica íntegra durante o trabalho de parto e rompe durante o trabalho de parto. Só que 10 vezes, como eu falei, em 100, então seria 1.000 em 10.000 vezes, né? Rompe a bolsa fora do trabalho de parto. E aí isso pode ser mais cedo, como eu falei, 20 e poucas semanas, vai subindo as semanas, tal, só que é mais comum na faixa de 34 semanas para cima, tá? Então vamos pensar o seguinte, o que a gente tem que fazer? Se tem algum problema, qual é esse problema? O problema é a possibilidade de uma infecção. Por quê? Se eu tenho a bolsa que ela é íntegra e ela tá bonitinha, fechadinha, com o bebê lá dentro, não tem jeito de entrar uma bactéria por aqui, ou seja, o bebê está 100% protegido de uma bactéria. Quando eu tenho uma bolsa rota, ou seja, a bolsa está aberta, eu tenho chance de entrar alguma bactéria. Como é que essa bactéria vai chegar? Ela pode chegar pela via ascendente, que é a via vaginal, e lá infeccionar, entrar para dentro, infeccionar o bebê, e depois pode ficar uma infecção no útero mesmo, e a mãe pegar essa infecção. Bom, então, o risco real da bolsa rota, vou repetir,
O risco real da bolsa rota, é infecção. Esse é um risco real, porque as bactérias podem subir e infeccionar. Mas aí a questão é quanto tempo isso pode levar. Então nós vamos separar em grupos, como eu falei. Primeiro aquele grupinho bem pequenininho que eu falei que já é uma infecção que causou a bolsa rota. Nesse caso tem que nascer o quanto antes, justamente para tentar salvar o bebê e para a mãe não pegar a infecção. Mas todos os outros casos, onde a bolsa rompeu e não tem uma infecção, nós temos que colocar 2 pratos da balança para pensar o que é pior. A bolsa rota de um lado, ou então, a bolsa rota de um lado, com o bebê lá dentro do útero, ou o bebê vir aqui para fora e isso ser uma coisa ruim. Então, vamos pensar em casos extremos. No caso de um bebê de 20 semanas, vou pegar um bebezinho aqui que eu tenho de 16 semanas. Espera aí, eu já venho em 2 segundos. Então, um bebê de 16 semanas. Tá? Esse aqui é um bebezinho de 16 semanas, tamanho real, tá? Se um bebezinho desse aqui, 16, 17, 18, 19, 20 semanas, nascer, ele tem condições de viver aqui fora? Já. A resposta é não, porque o pulmão dele não está desenvolvido o suficiente para respirar aqui fora, e mesmo com o melhor aparelho possível que possa existir numa UTI neonatal, não dá para simular o que a mãe passa para o bebê em termos de líquido, de água, de comida, de oxigênio. Então, portanto, um bebezinho desse não sobrevive aqui fora com 20 semanas. Então, quando eu estou com um caso de 20 semanas, por exemplo, onde rompeu a bolsa, de um lado eu tenho a prematuridade, do outro lado eu tenho a bolsa rota. A gente tem 2 coisas ruins. Ser prematuro é muito ruim e romper a bolsa também é ruim. Só que quando eu estou com 20 semanas, o que é pior? Pior é a prematuridade, certo? Qual que é o risco maior do bebê morrer? De prematuridade, porque um bebê de 20 semanas com certeza vai morrer aqui fora. Ele não vai sobreviver nem na melhor UTI do mundo. Nem no Guinness Book tem um caso de 20 semanas que o bebê sobreviveu. Então, rompeu bolsa muito cedo, a prematuridade é pior do que a bolsa rota. Ah, mas não tem risco de infeccionar? Tem. Se já estiver infeccionado, como eu falei, a gente já induz para sair logo o bebê, porque já está infeccionado. Mas se não tiver infeccionado, pode ser que lá dentro do útero, se ele ficar lá dentro 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, ele fique bem ainda sem infecção. Obviamente que vamos ter que monitorar essa mulher mais tempo. Vamos ter que monitorar ela semanalmente, ou um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não, depende de cada caso, não necessariamente internada. Então, às vezes a mulher, quando rompe bolsa tão cedo assim, vai no hospital, fica uns dias internada para avaliar, ver como está, depois fica em casa em repouso até um dia que entrar em trabalho de parto. Bom, então vamos subir nas semanas de gestação, subindo e pensando. Se acontecer isso com 24 semanas, o que é pior? A prematuridade ou a bolsa rota? Continua sendo a prematuridade. Com 28 semanas, prematuridade ou bolsa rota? Continua sendo a prematuridade pior. Com 32 semanas, mesma coisa, prematuridade é pior. Agora eu vou dar um pulo aqui lá para frente. Depois eu volto aqui nesse meio. Com 40 semanas de gestação, se romper a bolsa, o que é pior? A bolsa estar rompida ou o que é pior? A idade gestacional? No caso, a bolsa estar rompida. Porque a idade gestacional já é uma idade gestacional boa para o bebê sobreviver. Então a gente para de pensar na idade gestacional e passa a pensar na bolsa rota, quantas horas que dá para ficar com a bolsa rota e tudo mais, para daí o bebê nascer. Então, se vocês concordam que se com 40 semanas o prato da balança de idade gestacional, ele é muito mais pesado, muito mais importante, comparado à bolsa rota. E no caso, lá de 20 semanas, a idade gestacional, o prato da balança é muito mais pesado do que a prematuridade. Chega um momento que, algum momento da gestação, que esses pratos eles são iguais, têm o mesmo peso, e a partir de um certo momento, esse outro prato vai pesando, certo? Então, vamos lembrar, ó, nessa minha mão aqui está a prematuridade, idade gestacional. Nesta minha mão aqui está a bolsa rota. Então, mesmo que eu tenha mudado de mão, tá, gente? Eu não lembro que mão que eu comecei, mas vamos fazer isso aqui agora, ó. Nesta mão aqui está a idade gestacional. Nesta minha mão está a bolsa rota. Então, são pratos da balança, tá? Para quem chegou agora. Então, quando eu tô com 20 semanas, o prato da balança da prematuridade é muito mais pesado
do que a bolsa rota. Quando eu estou com 40 semanas, o prato da bolsa rota é muito mais pesado do que da idade gestacional. Então, vocês concordam que tem um momento ali onde se iguala, então, onde essa balança vai, ela se iguala até ela ultrapassar? Então, pelos estudos que a gente sabe, quando ela se iguala, é na faixa de 34 a 36 semanas. Nesta faixa de 34 a 36 semanas, existe um risco que é mais ou menos igual para os dois lados. Tanto faz, tem o mesmo risco de morrer por bolsa rota prolongada, quanto o mesmo risco de morrer nascendo prematuro. Então, o que a gente faz quando a gente tem alguma bolsa rota fora de trabalho de parto? A gente divide em 3 grupos principais. Um abaixo de 34 semanas, onde a gente vai priorizar a espera do bebê amadurecer mais para nascer. Então, se romper com 20 semanas, a gente vai esperar até 34. O outro grupo, que se romper de 36 para cima, a gente já sabe que rompeu, o bebê já tem um tempo melhor de formação, desenvolvimento, então é melhor nascer esse bebê, e aí a gente vai ajudar esse bebê a nascer com indução do parto, que eu já vou chegar lá nessa questão da indução. E nesta faixa intermediária de 34 a 36 semanas, depende de cada caso, depende de como está o bebê, que peso está o bebê, depende da logística do hospital que está sendo atendido, depende da logística do médico, a logística da família e tudo mais. E aí, então, o que a gente faz? Rompeu bolsa antes de 34 semanas, a gente espera de 34 semanas. Nossa, vai esperar um mês com a bolsa rota? Bom, se eu tirar o bebê com 30 semanas de dentro do útero da mãe e colocar ele numa incubadora da UTI, lá dentro não vai ter líquido também, do mesmo jeito. O bebê não vai para um aquário, a incubadora não é aquário. Então, não vai ter líquido lá do mesmo jeito. Então, a gente vai esperar, assim, um mês com a bolsa rota. Se romper acima de 36 semanas, a gente vai fazer esse bebê nascer, vai induzir o parto para o bebê nascer? Sim, porque ele já tem uma formação melhor e o risco de infecção passa a ser maior. E entre 34 e 36 semanas depende de cada caso, de cada protocolo. Tem lugares que induzem o parto com 34, tem lugares que induzem com 35, tem lugar que induzem com 36. Mas um consenso que existe é abaixo de 34 espera, acima de 36 induz. Bom, então vamos de novo ao que é mais comum, porque é mais incomum essa rotura mais precoce da bolsa e ela é mais comum a rotura prematura das membranas acima de 36 semanas. Então, vamos agora para aquilo que é mais comum, e aí vamos pensar então agora só os casos acima de 36 semanas, ou seja, quando rompeu a bolsa e o parto não está acontecendo, ele não foi desencadeado pela maturidade do bebê, simplesmente a bolsa rompeu. Aí nós vamos estar pensando então em chances de infecção, beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte, para a gente pensar em chances de infecção, imagine um gráfico virtual aqui, que eu tenho lá o X e o Y, e que no Instagram minha câmera está invertida, tá? Então talvez vai ficar ao contrário, mas vai dar para entender a mesma coisa. Então eu tenho lá o X e o Y. Aliás, como está invertida no Instagram, vai estar certo para vocês, e no Facebook é ao contrário que eu estou fazendo para mim aqui o gráfico. Então, tenho lá o X e o Y, e aí imagina uma linha que vai bem paralela aqui ao eixo horizontal, então, ou seja, 0 quase de infecção, 0, 0, 0, 0, 0, 0, chega um momento, essa curva começa a aumentar. Essa é uma curva de infecção. Ou seja, existe algumas horas para o bebê ficar lá dentro, sem chance de infecção, e a partir de um certo momento esse índice começa a aumentar, tá? Por que eu não falei ainda quantas horas são? Porque varia bastante de protocolo para protocolo, de trabalho científico para trabalho científico. Já teve trabalho científico mais antigo, quando eu digo mais antigo, século XX, que falava que a partir de 12 horas começava a aumentar o índice de infecção, alguns outros a partir de 18 horas. Só que aí os trabalhos eles foram melhorando, os números foram melhorando, inclusive foram selecionando os tipos de bactérias que podem infeccionar, e aí a gente começou a entender também como é que funcionava essa infecção, qual que era o risco do bebê pegar ou não, e aí separaram grupos, inclusive, de mulheres que têm baixo acesso à higiene, então mulheres que não têm acesso a tomar banho todo dia. Por exemplo, mulheres que moram em lugares que não tem banheiro, que moram em favelas, que moram em lugares que não têm acesso à higiene, comparado a mulheres que têm acesso à higiene todo dia. E eles viram que essas curvas eram diferentes. Eles viram que no lugar onde as mulheres não têm acesso à higiene todo dia, o fato de elas não tomarem banho todo dia, não terem esse acesso, aumenta a colonização por bactérias que podem ser patológicas, né? E aí o que acontece? Essa curva ela começa muito mais rápido a subir.
o índice de infecção. E nas mulheres que têm acesso a banho todo dia, essa curva ela é bem mais esticada. E aí, esse esticada, veja só, por que eu acho importante a gente falar da bolsa rota lá prematura, que eu espero um mês para o bebê nascer, comparado a essa acima de 36 semanas. Para a gente saber que se o bebê ficar algumas horas com a bolsa rota, não vai acontecer nada com o bebê em relação a nada. Não vai faltar oxigênio, não vai ter infecção. Se a partir de um certo ponto a gente esperar muito e não fizer esse bebê nascer, aí o que acontece? A gente espera muito, aí começa a subir o índice de infecção. E essa curva ela é bem assim, ela é quase em linha reta no zero, de repente ela dá um up. Ela sobe de uma vez. Essa curva aqui, essa quina de subida da curva, como eu falei, tinha trabalhos que falavam de 12, tinha trabalhos que falavam de 18. Quando fizeram trabalhos mais recentes, viram que essa curva pode ser até de 96 horas. 96 horas, são 4 dias. Então, o que acontece? Tem casos que a mulher, se ela tiver com a bolsa rota, ela não tiver nenhuma infecção já diagnosticada, por exemplo, ela colheu aquele exame do Streptococcus, deu negativo, não tem nada. Ela não está com nenhum sinal de infecção, o cheiro do líquido amniótico está normal, ela não está com febre, o coração do bebê está batendo bem, ou seja, não tem sinais de infecção, o índice de infecção começa a aumentar lá na frente. Depois de 4 dias começa a aumentar o índice de infecção. Então, qual que é o nosso papel? Uma pessoa que tinha me perguntado, é fazer cesárea? Não tem nada a ver com cesárea, porque não está faltando oxigênio para o bebê, não está faltando espaço, está faltando passagem, desculpa. Então, o nosso papel é ajudar esse bebê a nascer da forma mais rápida possível para tentar não deixar passar tanto tempo lá dentro, porque aumenta o índice de infecção. Certo? Deu para entender até aqui? E aí, como é que a gente faz? Então, primeiro vamos observar números da natureza para depois ver o que a gente pode fazer em relação à intervenção. Olha que curioso. Nos casos, dos 100 casos de trabalho de parto, lembra que eu falei 90% a bolsa não rompe, só 10% que a bolsa rompe, fora de trabalho de parto. Desses 10%, se a gente não fizer nada, simplesmente esperar, eu vou repetir, de perto. Se a gente não fizer nada, daqui a pouco eu volto aqui. Se a gente não fizer nada, a gente esperar. Se a gente não fizer nada, a gente esperar 24 horas sem fazer nada. Só a mulher lá esperando, 7 a cada 10 mulheres entram em trabalho de parto espontaneamente. Exatamente isso que vocês ouviram. Se a gente esperar, vou repetir, porque é muito importante essa informação. Se a gente esperar 24 horas, 7 a cada 10 mulheres entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 48 horas, eu vou esticar esses números porque vai ter número quebrado. Então, 70 a cada 100 mulheres entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 48 horas, 85 mulheres a cada 100 entram em trabalho de parto. Se a gente esperar 72 horas, 95% das mulheres entram em trabalho de parto. E essas 72 horas, elas ainda estão antes do começo da curva que vai subir para a chance de infecção. Portanto, se alguém falar que rompeu a bolsa e o bebê tem que nascer logo porque vai entrar em sofrimento, esquece, porque isso é mentira, não existe isso. Segundo, se passar muitas horas tem chance de infeccionar? Sim, é verdade, mas vamos pôr na mesa aí quantas são essas horas? Ah, 6 horas o bebê vai infeccionar. Não, se o bebê infeccionar em 6 horas é porque ele já estava infeccionado, que é aquele outro caso que eu falei, que é a exceção dos bebês que já vêm com uma infecção, que é a própria infecção que rompe a bolsa. Então, qual que deve ser a conduta da equipe que trabalha com partos ou da mulher que tem a bolsa rota fora de trabalho de parto? Óbvio que isso não deve ser feito à revelia, tá, gente? Isso aí deve ser combinado no pré-natal com as pessoas que lhe atendem e é importante que seja verificado o protocolo do lugar onde você vai ter o parto para ver o que eles acham sobre isso, tá? Para não chegar lá falando, ah, sua bolsa rompeu, ah, não, rompeu faz meia hora e faz 3 dias que rompeu. Não é legal. O legal é que a verdade seja sempre colocada na mesa, né? A Maria, quem é Mariviana está falando se você solicitar hemograma. Pode ser que sim, pode ser uma das coisas a ser feita, além desses sinais todos que eu falei.
Pode pedir hemograma, PCR, exame de urina, que são exames também para rastrear a infecção, mas não necessariamente precisa pedir. O hemograma ele é um exame complementar. Normalmente, todo exame complementar é para complementar alguma coisa que eu estou na dúvida. Então, se eu vi com sinais clínicos que não tem nada, eu não preciso complementar uma coisa que eu não tenho dúvida, certo? Então, o hemograma pode sim ser pedido, mas não necessariamente tem que ser pedido. Bom, então, o que acontece? O que vocês, mulheres, têm que fazer? O que nós, profissionais, temos que fazer? Saber que rompeu a bolsa. Legal, primeiro lugar. Depois, ter certeza que rompeu a bolsa. Como certeza? Ué, pode ser que saiu urina, pode ser que saiu uma secreção vaginal e não era a bolsa que rompeu. Então, temos certeza que rompeu a bolsa. Segundo lugar, saber se o líquido está claro, transparente, que é o comum, igual água, tá? Por quê? Ele pode ter, por exemplo, deixa eu só fechar um negócio que está querendo abrir aqui. Pronto. Ele pode ter, por exemplo, uma cor diferente, o líquido amniótico. Pode tá verde. Se tiver verde é porque está com mecônio. Aí se está com mecônio já é outra conversa e de uma outra live também que nós vamos falar só sobre mecônio. Mas então o líquido está com cheiro normal, está com líquido, ou está com cor normal, certo? Então a gente já sabe que rompeu a bolsa, está tudo bem com esse líquido amniótico. Aí o que nós temos que pensar? Bom, será que essa mulher precisa sair correndo para a maternidade para ser avaliada? Depende. Essa resposta ela depende. Por quê? Se é uma maternidade ou uma equipe que tem a tendência a intervir mais rapidamente nessa mulher, ou seja, a mulher vai chegar na maternidade, rompeu a bolsa faz meia hora, eles vão fazer um toque, vão ver que o colo do útero está fechado. E vão falar, você não vai ter passagem, vai ter que ser cesárea. Então, neste caso, tem que ser muito pactuado antes, no pré-natal, para ver se eles vão fazer isso ou não, para entender quanto tempo você tem que esperar para ir para a maternidade. Agora, se você tem uma equipe que sabe isso que eu estou falando, que segue essa linha de pensamento, que não vão fazer nada em 24 horas, vão só esperar ver o que acontece, aí tanto faz. A pessoa pode ser avaliada daqui meia hora, daqui 12 horas, daqui 24 horas, que ninguém vai ficar propondo fazer alguma coisa e nem falar que tem que fazer cesárea sem precisar fazer cesárea, certo? Então, isso depende de onde a pessoa vai ter o bebê e com quem ela vai ter o bebê. Mas vamos pegar então o melhor dos mundos, que seria a conduta que a gente segue hoje em dia dentro do parto humanizado e que a gente considera mais segura. Normalmente, quando rompe a bolsa, a gente é avisado que rompeu a bolsa, e aí a gente propõe uma avaliação aí nas primeiras 6 horas. O que é uma avaliação nas primeiras 6 horas? Primeiro que a gente pergunta para a mulher que cor que tá, que cheiro que tá com febre, tá bem de saúde, tá se sentindo bem. Se ela fala que tá tudo bem, beleza, a gente espera um pouco. Daí a gente vai lá avaliar. Então pode ser o mesmo, o médico, pode ser a enfermeira, pode ser a obstetriz, alguém vai avaliar. Essa pessoa vai verificar a pressão dela, ver se está tudo bem, para pensar se a placenta está funcionando bem, vai escutar o coração do bebê, se o coração estiver batendo tudo bem, a gente sabe que está tudo bem também, e até porque não tem nada naquele momento ali causando uma chance de sofrimento fetal, certo? E aí vai definir a conduta, vai pensar, bom, o colo do útero ele está, como é que ele está? Está super fechado? Está como esse colo do útero que eu mostrei aqui? Então a gente vai ter mais trabalho de espera. Ou não, já está um colo do útero assim, com a bolsa rompida. Esse aqui é só esperar. Se o colo do útero estiver dilatado, esse aqui tem 7 centímetros. Só esperar que daqui a pouco entra em trabalho de parto sozinho, não precisa fazer nada. Agora, num caso que o colo do útero está muito difícil, aí o que acontece? A gente pode fazer coisas. Aí tem uma lista de coisas que podem ser feitas, que pode esperar 24 horas para começar a fazer, ou já ir fazendo nessas 24 horas. Por exemplo, acupuntura, tem homeopatia, tem óleo de rícino via oral, tem algumas coisas que dá para fazer, e aí olha o que acontece. Lembra aqueles 7 casos que eu falei que entra em trabalho de parto sozinho? A gente aumenta para 8 em 24 horas. Esse 8 em 48 a gente aumenta praticamente para 10. Então, dificilmente vai passar de 48 horas para entrar em trabalho de parto. Se a gente fizer essa conduta, e aí então não vamos precisar da cesárea, a gente vai ter o trabalho de parto. Aí, se durante o trabalho de parto tiver uma daquelas duas questões que eu falei que leva a cesárea, que são o bebê que não tem passagem porque está muito grande ou mal posicionado, ou a placenta que não está funcionando muito bem, daí tudo bem. Aí a cesárea está indicada por outro motivo, mas não porque rompeu a bolsa. Bom, deu 59 minutos minha live, exatamente quanto eu imaginava que ia dar, e eu creio que eu falei tudo que eu queria falar sobre bolsa rota. No Instagram vai cair, mas eu já volto. No Facebook ela continua diretão. Vai cair daqui a pouquinho no Instagram. Aliás, eu vou encerrar propositalmente, porque eu sei que vai cair. Aguenta firme aí, tem 113 pessoas. Eu vou encerrar e já volto para responder as dúvidas. Então, peraí. Aguenta aí, gente que está no Facebook.
voltando. Enquanto isso, vamos ver aqui, ó. Gente, ó, teve 89 comentários aqui no Face, eu não vou conseguir voltar tudo. Então, eu queria que, se alguém já mandou alguma pergunta sobre Bolsa Rota, tá? Eu tô aqui toda segunda-feira agora para responder todas as dúvidas. Então, eu quero perguntas sobre Bolsa Rota. Perguntas sobre Bolsa Rota. Quem mandou lá para trás, por favor, repita a pergunta de novo, a partir de agora. E aí eu vou responder aí pelo menos 5 perguntas. Enquanto o pessoal do Instagram tá voltando, tinha 113, já estamos com 70, então daqui a pouquinho já entra todo mundo. Aqui no Facebook nós estamos com 75 pessoas. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. A última pessoa que falou comigo aqui no Instagram, desculpa, no Facebook, foi a Elisiane. Então, a partir da Elisiane aqui, eu vou ver as perguntas que tem para responder. E aí, ó, a Nathalie Almir já perguntou, e a indução desses casos, eu já respondi isso, né Nathalie? Eu acho que você tinha perguntado antes, então. Ó, vamos ver aqui, então, no Instagram. Quem perguntou primeiro aqui foi a Aline Persil. Bolsa, rota fora, trabalho de parto com cesárea prévia. Induz a mesma conduta. Tudo que eu falei vale para ter, se não tem nenhuma cesárea ou se tem uma cesárea. A diferença é que quando a pessoa tem uma cesárea, aí independente se tem bolsa rota, ou se vai precisar induzir porque chegou em 42 semanas, ou se vai precisar induzir porque está com pressão alta, ou com diabetes, induz do mesmo jeito que tem uma cesárea anterior. A diferença é que a gente, daquelas etapas todas de indução, que eu falei há 2 lives atrás, quem quiser só voltar no Facebook que está salva lá, a gente só vai usar a prostaglandina, aliás, a gente vai usar todos os métodos não farmacológicos, vai pular a prostaglandina, que é aquele comprimido vaginal, e a gente pode usar a ocitocina em baixas doses. Ou seja, não vai mudar muita coisa em termos de indução para quem tem cesárea anterior, então dá na mesma. Logicamente, se a mulher tiver 2 ou 3 cesáreas anteriores, daí já começa a complicar, porque daí a gente já não pode usar mais a ocitocina com 2 ou 3 cesáreas. A gente só tem os métodos não farmacológicos. Mas pensando que 7 a cada 10 mulheres entram em trabalho de parto sozinha, se a gente esperar, a pessoa que tem 2 ou 3 cesáreas anteriores, ela vai entrar em trabalho de parto depois de 24 horas, né? Então, basta esperar. Vamos ver outra pergunta. Ó, a Mônica perguntou. Aliás, nossa, eu tenho uma dificuldade para ler os nomes do Instagram. Que... Não é que eu não enxergo bem, não. Enxergo bem, sim. É porque junta muitas letras, tudo emendado os nomes. Ó, a Mônica perguntou o seguinte: doutor, estrépito positivo. Aliás, por favor, se vocês puderem não me chamar de doutor, eu agradeço. De todos os lugares meus aí, vocês vão ver que não tem doutor em nada aí, porque eu não fiz doutorado e nem pretendo fazer. Meu caminho é outro, não é universitário. Meu caminho é de comunicação, assim como eu estou com vocês aqui agora. Então pode me chamar de Braulio, por favor. Estrépito positivo, quanto tempo dá para esperar com a bolsa rota? Tá, então vamos para o estrépito positivo, até porque mais ou menos de 15 a 20% das mulheres têm estrépito positivo. Bom, o estrépito é o seguinte, vou dar uma explicação um pouquinho mais longa para entender. O que ocorre é o seguinte, lá no século XX, eu sempre me remeto ao século XX, porque os trabalhos científicos iniciais todos foram feitos no século XX. Existia um lema muito forte dentro do parto, que era o parto quanto mais limpo, melhor. Então, o que eles faziam? Eles faziam vários itens para limpar o parto, que eles achavam que limpava o parto. Então, raspava o pelo de todo mundo, fazia lavagem intestinal, colocava aqueles campos cirúrgicos como se fosse uma cirurgia, né? Hoje em dia a gente não coloca mais, tá? Eu sei que tem muito lugar que ainda coloca, mas faz anos que a gente não usa mais isso. O médico se vestia de cirurgião, com máscara, gorro e tal, hoje em dia já faz anos que a gente não faz mais isso. Bom, e tinha uma outra questão, que eles davam, aliás, eles passavam produtos antissépticos, limpavam toda a entrada da vagina da mulher, faz décadas que a gente não faz mais isso. Mas faziam isso, e junto com esse combo, eles davam antibiótico para todas as mulheres, independente se a bolsa era íntegra, rota, o que era. Quando eu me formei em 2002, a conduta era dar antibiótico para todas as mulheres, ou no parto ali, ou no pós-parto imediato, né? Então, isso foi mudando com o tempo, depois passaram alguns anos, já na primeira década dos anos 2000, caiu essa história de dar antibiótico para todo mundo, ficou só nas mulheres que tinham estreptococcus positivos, que aí essa bactéria foi descoberta. Só que isso aí durou mais ou menos do ano 2008 até o ano 2018. No ano 2018, os protocolos de estreptococcus caíram também.
Então, a nova conduta agora é nem colher o exame de estreptococo. Pois é. E olha que coisa, né? Quando eu comecei a colher lá em 2008, não só eu, né? Os médicos que trabalham com parto humanizado ou aqueles que optam por se atualizar e fazer as coisas assim que elas mudam, eu comecei a colher, nem o laboratório sabia colher, porque não tinha quem colhesse quando começamos a pedir em 2008, né? E aí, agora em 2018, que a gente parou de pedir, de colher esse exame em vários casos, a gente não colhe mais, esse exame, eles acham que a gente que está errado, mas na verdade a gente já está atualizado de não pedir mais esse exame. Mas vamos pensar nos casos de que pede. Você está me perguntando aí, falar, ó, já está com estrepto positivo, o que fazer? Quando já tem o estrepto positivo, o que acontece, a conduta é entrar com antibiótico a partir de 18 horas e não esperar mais todo aquele tempo que a gente esperava, que a gente espera com 96 horas. Mas hoje em dia, como a gente não colhe o Streptococcus, a gente acaba podendo esperar mais porque a gente não diferencia o grupo do Streptococcus positivo e negativo. Mas quando esse exame ele é pedido, aí é interessante que sim, que seja utilizado o antibiótico como uma forma de prevenção. Mas, se vocês procurarem na minha timeline aí, aqui desculpa, não do Instagram, do Facebook, que eu postei uma reportagem recente aí que fala do porquê não colher streptococcus e porquê que isso não muda o desfecho final do bebê, porém aumenta o índice de internação de bebês em UTI neonatal apenas para a observação, não porque necessariamente está com uma infecção. Então aí fica aí a conduta de cada equipe, de cada mulher, de cada plano de parto, de decidir colhe ou não colhe o streptococcus, segue o protocolo antigo ou segue o protocolo novo. Bom, vamos ver mais perguntas. Deixa eu ver aqui no Instagram se alguém mais falou. Bom, eu vou responder perguntas dessa vez apenas de bolsa rota, pois eu fico tentando responder todo mundo, eu gosto de responder todo mundo de verdade, eu fico até ansioso, que eu pulei uma pergunta que eu não estou respondendo, só que aí a live demora 2 horas e ninguém vai ter paciência de assistir até o final. Minha proposta é que a live tenha 1 hora e 15, mais ou menos mesmo. Bom, então eu vou responder perguntas de bolsa rota. Daí um favor que eu peço para vocês, para eu não ficar ansioso e querendo responder, façam perguntas só da live, por favor. Toda segunda-feira eu vou fazer uma live sobre todos os temas possíveis que vocês podem imaginar. Então nessa de hoje vamos falar de bolsa rota. Então eu vou pular uma pergunta aqui com dor no coração. É a primeira que eu vou pular dessas lives que eu estou fazendo, mas eu vou responder só de bolsa rota. Bom, tem várias perguntas aqui que não são de bolsa rota. Ó, tem uma que perguntou aqui, Fernanda Pérez. Alguns médicos diziam que o bebê nascia roxo por causa da bolsa rota muito tempo. Bom, agora que eu já dei vários elementos aqui para vocês, inclusive sobre bolsa rota, então a bolsa rompe, sai o xixi do bebê, o bebê não fica muito hidratado. Para o bebê nascer roxo com a bolsa rota, tem um jeito, que é pegar uma seringa com aqueles líquidos roxos e injetar dentro da vagina da mãe para passar. Não, eu tô brincando. Não tem nenhuma relação do bebê nascer roxo porque a bolsa está rota. Até porque quase todos os bebês nascem roxo porque isso é fisiológico. A maioria, imensa maioria dos bebês nascem roxo. 90% dos bebês nascem roxo porque isso é fisiológico, faz parte da natureza do parto e depois o bebê vai ficando rosa com o passar do tempo. Ah, mas e o roxo patológico, que foi aquele bebê que não voltou, que ficou roxo? Não tem nada a ver com a bolsa rota, tem a ver com o funcionamento placentário, com a passagem de oxigenação, que não tem relação nenhuma com a bolsa rota. Outra pergunta? Bom, eu vou pular aqui, gente. Desculpe, mas eu vou responder perguntas de bolsa rota. Ó, uma pessoa perguntou aqui. Bolsa rota de 36 horas. Mas não continuou a pergunta. Bom, se a pergunta é o que fazer com bolsa rota de 36 horas, está dentro daquela espera entre 24 a 48. Tem equipes que optam por internar, com 24 já começar a induzir, legal. Então com 36 vai estar induzindo, vai estar muito longe ainda do deadline, está muito longe do teto ainda de tempo de bolsa rota, né? Tem uma aqui da Tabata Silva que não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver com bolsa rota, que é sobre clamídia. A indicação de cesárea, nada a ver com cesárea. Nada absolutamente a ver com cesárea. Porque a clamídia faz faltar passagem para o bebê? Não. A clamídia faz faltar
oxigênio para o bebê? Não, então não tem a ver. Um jeito de vocês pensarem se algo tem a ver com cesárea ou não é só pensar, faz faltar passagem? Não. Faz faltar oxigênio? Não. Ah, mas o bebê pode pegar clamídia? Pode pegar no parto normal ou na cesárea, então não muda nada o fato de ser cesárea ou normal. E daí o que faz? Daí trata o bebê. Só que o ideal é, se já descobre que a mulher tem clamídia, tratar a clamídia na gravidez, independente de a bolsa estar rota, de a bolsa estar íntegra, já trata na gravidez, para daí colher o exame de novo e ver que está negativo e pronto, o neném nasce sem essa chance. Caso não dê tempo de tratar e o bebê nasce, independente da bolsa rota ou íntegra, o pediatra vai tratar o bebê, e esse tratamento do bebê normalmente é nos olhos, né? São colírios que pingam no olho para evitar que o bebê tenha uma conjuntivite pela clamídia. Bom, mais perguntas? Ó, a Luciana Freitas tá falando assim: o meu bebê foi cesárea emergencial por falta de líquido. Então, essa pergunta é excelente, muito boa. Vou repetir. O meu caso foi cesárea por falta de líquido. Então, nós vamos pensar em duas coisas. Uma coisa é ter menos líquido porque rompeu a bolsa, beleza? Que é o que eu estava falando até agora. Outra coisa é ter menos líquido porque está produzindo menos líquido. E aí, ou seja, o bebê está fazendo menos xixi. Por que o bebê faria menos xixi? Já que o sistema urinário do bebê ainda é novinho, foi programado para durar mais de 100 anos, então está funcionando muito bem ainda. Então, se o bebê não está fazendo xixi, é porque está faltando água para ele. Se está faltando água, é porque tem algo aqui acontecendo, na passagem da mãe. Então, a mãe toma água, respira e come. Essas três coisas passam para o bebê, certo? Se começou a diminuir passagem de água pela placenta, que iria pelo cordão umbilical até o umbigo do bebê fazer xixi, diminui o líquido amniótico. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não percebi que eu estava perdendo líquido quando eu fiz o ultrassom e eu vi que tinha menos líquido. Gente, por favor, não se culpe, você não tem que perceber nesse caso, porque isso não tem nada a ver com perda de líquido, não é culpa da mulher, porque muitas vezes a mulher fica se sentindo culpada. Ai, meu Deus, não percebi que estava perdendo líquido e coloquei meu bebê em risco. Não. O que acontece é a diminuição de líquido amniótico porque o bebê diminuiu de fazer xixi lá dentro. E por que ele diminuiu? Porque ele está com menos água. Por que ele está com menos água? Porque a placenta está insuficiente. Tá, aí o que acontece? Cesárea emergencial porque o bebê está com menos água? Não, obviamente que não tem nada a ver. O bebê não morre de sede intraútero. Ele diminui a produção de urina porque ele tem menos água. O bebê morre de falta de oxigênio. Então, uma cesárea emergencial é por falta de oxigênio, não por falta de líquido. Falta de líquido ou diminuição de líquido amniótico primário, não estou falando da bolsa que rompeu agora, estou falando da diminuição de líquido amniótico porque diminuiu o xixi do bebê. O que acontece? É menos passagem de água da placenta. Mas é culpa minha que eu estou bebendo pouca água? Não se preocupa, porque se a placenta estiver ruim, mesma coisa do plug lá do celular, que eu falo sempre, que eu comparo isso aqui com o plug do celular. Se eu plugar na tomada e a tomada estiver falhando, não adianta eu mandar a máxima energia possível na casa, que não vai entrar mais energia no carregador. Então, não é o problema da mãe tomar mais água. O problema é que a placenta não está funcionando bem. Daí, qual que é a conduta nesses casos? Daí tem a mesma questão da idade gestacional. Se for muito cedo, a prematuridade é pior do que a placenta que não funciona bem. Então, quando vai chegando mais perto da maturidade, a gente vai segurando. Se já estiver acima de 37 semanas, a gente induz o parto normal, logicamente que nesse caso com maior vigilância, mas jamais fazer uma cesárea. Até porque a diminuição de líquido amniótico ela é de pouquinho em pouquinho que vai diminuindo, né? Então, leva dias ou semanas para depois acontecer algum problema. Então, a indicação é indução do parto quando a gente vê diminuição. E lógico que não é no primeiro dia que diminui o líquido que a gente já induz. Normalmente, a gente fala, mantenha a sua hidratação normal, continue tomando água normal ou até aumenta, mas aumentar não vai mudar muita coisa. E aí repete o ultrassom depois de 2 dias, 3 dias. Se subir o líquido de novo, beleza, não precisa fazer nada. Aí se caiu de novo, caiu abaixo de um valor aceitável e a gente sabe que não é a bolsa que rompeu, e sim a falta da produção, daí está indicada a indução do parto, mas é uma indução que tem que ficar o médico muito atento. E aí a pergunta, por que fazem cesárea? Porque, assim, médicos que trabalham com cesárea, que é uma escolha deles, não estou julgando essa escolha, é uma escolha deles, desde que isso seja falado abertamente com a mulher, né? Se eles optam por uma cesárea que demora 1 hora com hora marcada, porque eles não têm tempo para uma espera de um parto normal, que pode levar 6 horas, 12 horas, quem dirá para um parto induzido, que pode levar 3 dias?
Então, em geral, eles não trabalham com parto induzido pela falta da disponibilidade. O que eu acho que é importante é só isso ficar às claras para a mulher. Olha, eu não faço indução porque eu não tenho tempo para isso, apesar de ser melhor para você. Ou seja, ele assume a culpa. E não coloca a culpa na mulher, falar que está com menos líquido e tem que fazer cesárea de emergência, coloca medo na mulher e a mulher tem que aceitar isso, porque recebeu um diagnóstico ali falando que o bebê vai morrer, né? Então, para isso que eu estou fazendo essas lives, inclusive, para isso que eu estou fazendo uma coisa que eu vou parar agora para falar para vocês. Se vocês tiverem depois mais perguntas, eu estarei aberto. Quem quiser me mandar inbox as perguntas no Instagram ou no Face, para falar para vocês. Para quem já está me seguindo aí no Instagram, já está aqui, legal. Quem tiver no Facebook, quiser seguir, eu tenho priorizado muito mais até o Instagram para fazer algumas propagações de coisas. A semana que passou foi a semana do Planejando o Parto, que foi a semana que eu fiz aí uma série de vídeos com bastante informação relacionada à fisiologia do parto, patologia do parto, tirando dúvidas de vários mitos, né? E aí o que acontece? Hoje, exatamente hoje, está aberta a inscrição para o curso que eu estou dando, que é o curso que se chama Planejando o Parto com Braulio Dorzello, que aí sim é um curso estendido, bem grande mesmo, é um curso que tem 11 módulos, tem 30 vídeos nesse curso, a somatória mais ou menos de tempo dá 10 horas de vídeos, onde eu explico nesses 11 módulos tudo que existe para você saber planejar o seu parto da melhor forma possível. Então, tem módulo lá, tudo que dá certo no parto, ou seja, fisiologia do parto, tudo que pode dar errado, ou seja, patologia do parto, tem sobre dor do parto, tem sobre intervenções maternas, tem sobre intervenções com o bebê, tem o que é melhor, parto normal ou cesárea. Aí, no caso da dor, melhor tomar anestesia ou não é? Então, inclusive, para quem não sabe ainda que tipo de parto que é, será que eu quero normal? Será que eu quero cesárea? O que eu quero? Esse curso é ótimo para tirar essas dúvidas. E até mesmo para quem for escolher cesárea no final, pelo menos vai estar inteirada de todos os riscos que pode ter uma cesárea com hora marcada. E aí, quais os métodos que a gente tem para resolver? Como a gente forma uma equipe? Como que a gente escolhe o lugar para parir? Como é que a gente decide? Vai ter episiotomia? Não vai? Que é aquele corte na vagina? E por aí vai. Então, tem várias formas, tem vários itens lá dentro do curso para vocês aprenderem mais. Eu vou postar aqui o link para entrar no curso, se vocês se interessarem. Na saída aqui, eu já vou postar no próprio lugar onde eu estou comentando, mas aí como é que fala no Instagram? Eu não gosto de falar na minha bio, eu acho meio esquisito falar bio, né? Lá naquela listinha de coisas que tem escrito embaixo do Instagram ali, tem o link meu para inscrição nesse curso, para quem quiser, porque daí é um curso que ele já está gravado online, dá para você assistir a hora que você quiser, programar, em vez de assistir um filme do Netflix agora, eu vou assistir um pouco do curso, depois vai para o Netflix e volta, então dá para assistir, é um curso que fica um ano livre para você assistir depois. Então, vale a pena, assim, o material tá bem legal, eu me dediquei bastante, muitas horas para gravação desse curso, então vale a pena. Quem se interessar é só entrar lá, vai achar os 3 vídeos que eu gravei da semana passada, e aí vai achar também a parte das inscrições do curso Planejando o Parto comigo, e vai ter alguns bônus lá, você vai receber também um plano de parto modelo para você copiar, e depois tem várias opções para você escolher isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, e definir seu plano de parto. Você tem um roteiro para sentar na frente do seu médico, da sua médica, e conseguir conversar com ela sobre esse assunto, né? Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigado para todas e todos que estão por aqui. No Instagram chegou a dar 135 pessoas, aqui no Facebook deu 80 e pouco, então valeu a pena eu ter feito pelo Instagram mesmo, né, que deu bastante audiência. Eu vou dar uma olhada nos comentários todos que vocês fizeram, mas depois que eu já desligar, porque tem muito comentário mesmo, vai ter 120 comentários no Facebook, no Instagram não aparece aqui, mas tem muito comentário. Eu vou, se sobrar alguma dúvida também, pode me mandar inbox ali, tanto no Instagram quanto no Face, tá, gente? Muito obrigado. Lembrem, então, de ver o link que eu falei, ou procurar no Instagram, Planejando Parto comigo, que é um curso de 10 horas online que eu estou passando para vocês. E fico aqui à disposição para dúvidas. Semana que vem, segunda-feira, mais um tema.
eu acho que esse horário aqui das 19h30 foi melhor do que o das 21h. Então, se vocês gostaram, quiser comentar aí, que horário é melhor, 19h30 ou 21h? Me manda aí né? Pode escrever agora mesmo, que eu vou ver daqui a pouco, e eu vejo quem votou mais em 19h30 ou 21h, para eu não concorrer com a novela das 8, da, como que chama? Dona do Pedaço. Então é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal do Instagram. Obrigado, pessoal do Facebook. Tchau. Até a próxima.